Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma reflexão que se baseia majoritariamente no livro de Gênesis, no capítulo 3. E, na verdade, eu vou meio que transitar em outras passagens da Bíblia também. E talvez essa reflexão seja um pouco diferente das que eu estou acostumada a fazer, porque talvez elas tenham não sei dizer, talvez uma linearidade. Essa talvez seja um pouco diferente, mas eu espero que fale ao seu coração. Bem, eu vou ler com vocês Gênesis 3, do 1 ao 5, que vai dizer assim. Eu tô lendo na NTLH. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Primeira coisa que isso me faz pensar, e também contextualizando, né, esse capítulo, ele é muito conhecido no meio cristão, é de que Deus, ele faz a sua criação, ele cria o mundo, cria o universo, e ele cria o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Deus, ele estabelece uma relação muito interessante com esse casal, de que ele sempre visita o casal. É uma relação de amizade mesmo, de intimidade. E Deus, ele cria um jardim, que é o Jardim do Éden, para que eles desfrutem de tudo aquilo, para que Adão cuide do jardim, para que eles realmente desfrutem da plenitude daquilo. Não havia pecado, não havia mal, não havia nada, nenhum sofrimento, nenhuma angústia. Era apenas Deus, a criação e esse casal. Dentre as árvores que haviam no jardim, nós temos a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Foi a única árvore, dentre todas, imagineu as milhares de árvores existentes ali, que Deus pediu, que Deus ordenou para que o homem e a mulher não comessem, porque se eles o fizessem, eles morreriam. Enquanto eu lia, me fez pensar em como Deus pode ter sentido, como que Adão e Eva se sentiram e como que se deu tudo isso, sabe? De como que, devido a uma perversão criada por essa serpente, sabe? Dela ter dito a Eva de que não é bem assim. Não é assim que Deus disse. É de outro jeito. Não é assim com essas palavras. Não é isso que ele quis dizer, sabe? Então, isso eu fiquei me perguntando muito de como Deus se sentiu naquele momento, depois que eles caíram. Claro que Deus não é surpreendido por nada, né? A palavra de Deus nos diz que o Cordeiro, ele já estava preparado muito antes da criação do mundo, mas é verdade que ele tem sentimentos por nós, ele é um ser pessoal, então ele tem sentimentos. Eu fico imaginando como que Deus pode ter se sentido, tendo em vista que a sua criação, o casal que ele criou, a sua imagem, havia desobedecido aquilo que ele havia dito. Isso me fez pensar também como que essa serpente, né, no caso aqui, Satanás, foi perverso, muito astuto, muito, sabe, né, já diz o primeiro versículo mesmo desse capítulo, de que ele é o animal mais esperto que o Senhor criou, mas o que eu quero dizer é que, cara, Satanás, ele tem prazer no engano, ele tem prazer em fazer isso, ele literalmente, né, naquele momento, porque agora nós estamos na nova aliança, agora Cristo veio ao mundo, ele veio reconciliar a humanidade de volta a Deus, mas naquele momento em que a queda aconteceu, ele conseguiu, né, por um breve momento, separar a humanidade do Senhor. Ele fez isso, sabe? E isso me fez pensar de que sujo, que astuto, que perverso, sabe? Isso me lembra João 10:10, que vai nos dizer, Jesus nos diz, que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E o que o Satanás faz aqui é justamente isso, ele veio destruir por um breve
momento da história. A amizade que Deus tinha, ou melhor, que o casal tinha com Deus, né? Porque a relação de Deus com os homens, no sentido de a disposição do coração dele de se relacionar com a humanidade continua a mesma, mas a do coração do homem, não. O homem morreu, o homem conheceu o pecado, o homem conheceu o mal. E isso também me fez lembrar de uma passagem que tá lá em Provérbios 6. Eu vou ler na NAA, diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Né? Ou seja, ele mais que odeia, detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Tem versões que vai dizer entre a família. E, claro, se a gente for olhar tudo isso, né, Satanás, ele se enquadra nessas 7. Mas o que me faz pensar e o que me veio enquanto eu estava lendo o Gênesis é de que Satanás, ele fez justamente aquilo que o Senhor mais detesta, que é aquele que provoca discórdia entre irmãos, entre a família, sabe? Então, o Satanás, ele interveio no meio da relação entre Deus e o homem, e ele quebrou esse laço, ele quebrou esse vínculo. Claro, a decisão foi de Eva de ter cedido, mas a semente, quem plantou, a iniciativa, quem teve, foi Satanás. E mais pra frente a gente vai ver que isso foi consumado, né? Eu não li a continuação, mas a gente vai ver que a mulher, ela olha a árvore, ela vê que é bonita, a árvore é atraente, é bonita, e ela vai e consome o fruto e ainda oferece ao seu marido. O que eu fico pensando também é de que nem tudo que nos é atraente aos olhos é para nós. Nem tudo aquilo que nos é bonito, nem tudo aquilo que é agradável aos olhos, ao paladar, ao ouvido, necessariamente merece a nossa atenção. Eu sinto como se a gente estivesse no mundo, como se a gente estivesse num parque de diversões. Então é como se a gente visse um brinquedo mais divertido que o outro. Tantas atrações, tantas coisas nesse mundo que nos atraem, dinheiro, fama, status, tudo isso, tantas coisas que nos atraem. Mas a realidade que a gente deve se perguntar é: será que elas realmente são da vontade do Senhor para minha vida? A gente tem buscado em tantas outras fontes, a gente tem buscado em tantos outros lugares. Mas a real pergunta é: será que isso realmente vai satisfazer a minha alma? Será que isso vai preencher o vazio da minha alma? Será que isso vai dar sentido à minha vida? Porque muitas vezes a gente tem vivido nesse mundo como se a gente tivesse, não apenas de passagem, mas como se só existisse essa vida. E a realidade é que não existe. Não existe apenas essa vida é um teste para a eternidade. Então, como a gente tem vivido esse teste, como a gente tem pensado nesse teste, Paulo que vai dizer, né, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: venci e eu guardei a fé. Né, no sentido de que eu não me arrependo do que eu vivi, eu fiz tudo que Deus mandou que eu fizesse. Eu segui as suas direções, eu andei segundo a palavra do Senhor. E o que eu me pergunto é como a gente tem vivido nesse mundo. A gente não pode se deixar ser distraído pelos holofotes dessa vida, pelas luzes que brilham e tentam cegar os nossos olhos da eternidade, daquilo que há além disso. A gente precisa desenvolver em Deus uma atenção e uma escuta seletiva, sabe? A gente não pode deixar, e essa é uma responsabilidade nossa. A gente não pode deixar que as luzes, que o barulho, que os ruídos, que esse mundo nos segue de ver a bondade de Deus, nos segue de viver a vontade de Deus. E a responsabilidade de buscar vivê-la, a responsabilidade de andar segundo aquilo que o Senhor tem para nós, é nossa. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando o fizeres de todo o coração. O posicionamento de busca, primeiramente, é nosso. Então a minha oração é para que a gente venha desenvolver em um lugar de intimidade com Deus, discernimento, uma sensibilidade à voz do Espírito Santo, à voz do bom pastor. Que a gente venha viver apenas segundo aquilo que o Senhor tem para nós, apenas aquilo que Ele quer para as nossas vidas, sabe? Que a gente venha viver nesse mundo tendo convicção de que
muito daquilo que a gente faz, de que aquilo que nós somos, dos nossos hábitos, é resultado dos nossos amores. É resultado daquilo que a gente ama, o que a gente tem amado, na verdade. Isso vai ser exemplificado nas nossas ações diárias. Que a nossa identidade não venha estar em nenhum outro lugar senão em Cristo. Adão e Eva, que eles caíram não só porque, ouviram a Satanás, caíram nas mentiras dele, mas primeiramente porque não confiaram na palavra de Deus, não confiaram naquilo que Deus disse que eles eram. Então que a nossa identidade, que o nosso propósito, que o nosso sentido da vida esteja em Cristo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. E eu te espero aqui na próxima segunda-feira.